Ok, então, como prometido do vídeo anterior, a gente tem que consertar esse código aqui, né? Porque da maneira que ele está, eu estou executando esse comando, fico aguardando enquanto ele está apagando o livro e depois eu executo esse. Qual a ideia? Eu quero executar esses dois comandos em paralelo, né? E sem ter aquele código, digamos, não elegante, deselegante que a gente utilizou quando a gente utilizou as chamadas assíncronas, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou executar esse comando aqui. Primeiramente, eu vou construir os comandos que eu quero executar. Então, aqui eu só estou construindo e não estou executando nenhuma lógica. Tá certo? E aí, essa arquitetura de comandos, ela me oferece um outro comando, um tipo de comando, em que você pode agregar uma lista de comandos e eles vão rodar em paralelo. Então, eu vou chamar de comandos, comandos paralelos. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a classe command, command parallel da classe GuiBusiness para executar esses dois comandos em paralelo. Como funciona? Aqui no meu construtor, eu passo quantos comandos eu quiser que sejam executados em paralelo. Então, passo o comando de apagar, passo o comando de apagar arcos. Então, o que eu faço? Simplesmente executo esses comandos em paralelo. E ele vai executar essas duas lógicas. Então, dessa maneira, eu ganho reutilização de código, porque eu posso reutilizar esse código aqui de apagar livro e apagar autor arcos da maneira que eu quiser, como pecinha de Lego, mas eu consigo executar esses códigos em paralelo. E eu não preciso ir no código para te explicar o que está acontecendo, né? Eu estou utilizando aqui o padrão de projeto template para fazer isso. Por quê? Você já me definiu que no método setup você faz chamadas assíncronas. E no do business você executa código. Então, quando eu coloco dois comandos para rodar em paralelo, o que vai acontecer? Ele vai passar por cada comando e vai chamar o setup de cada um deles. Depois que ele chamar o setup de todos os comandos, ele vai repassar pelos comandos e vai chamar o método do business. E assim eu atinjo o ponto que eu gostaria de ter um código reutilizável, mas que também eu consiga rodar esse código em paralelo. Tá certo? Se você quiser, você pode até dar uma olhada no, no código, que é exatamente o que eu falei, né? Olha lá. No método setup desse comando, ele executa o método setup de todos os comandos na lista de comandos que você passou no inicializador. E no do business, ele executa o do business de todo mundo. Tá certo? Então, dessa maneira, você tem código reutilizável e também eficiente. Para testar, eu já tinha apagado o livro anterior, deixa eu recriar ele aqui. Append 28. Vamos ver se tudo continua funcionando, né? Sabe que aula ao vivo sempre tem problema. Ao vivo não, mas pelo menos eu filmo ao vivo. Então tá aqui, mandou apagar, apagou. Então veja como ficou de alto nível aqui o código, né? O baixo nível eu deixo para tratar dentro do comando, mas aqui está alto nível. Criei um comando para apagar o livro, comando para apagar os arcos. Vou executar esses comandos em paralelo e aqui eu mando executar todos os comandos. E aí apago todo mundo. Tá certo? Então assim você já começa a ter uma ideia do que faz esses comandos, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre comandos sequenciais, porque nem sempre você pode rodar comandos em paralelos. Nesse nosso exemplo aqui, apagar o arco e apagar o livro eram comandos que eu podia rodar em paralelo porque um não dependia do outro. Mas o que acontece quando um depende do outro? Como é que eu trato esse caso, né? Para continuar, para conseguir reutilizar código, tá certo?
Então, isso aí, vou gravar outro vídeo.